E o assunto agora é sobre intensificação da pecuária. Esse assunto eu converso agora com o João Pedro Couto Dias, analista do agronegócio, aqui pelo SBA, que está por aqui junto com a gente nesse bate-papo informal do agronegócio. João, o alto desempenho com menor impacto no meio ambiente, esse é o objetivo da intensificação na pecuária, que visa, por meio de orientações técnicas, integrar culturas, estimular resultados, logicamente com menor gasto do solo e criar expectativas de preservação ambiental. E isso é a intensificação da pecuária, que nós estaremos falando mais sobre esse assunto. Bom dia, João. Bom dia. Não, isso não é só necessário, é fundamental, ou seja, vai permanecer no processo quem fizer isso. Você não tem mais condições de entregar um animal de 44, 5 anos, você não tem condição. Hoje o mercado quer o animal mais jovem, quer o animal com uma carne mais saborosa, há uma disputa entre as carnes do mercado. Nós temos duas carnes brigando com duas carnes que são mais baratas, que é o suíno e o frango. Logo está correndo por trás o peixe também. Então, ou seja, a pecuária de corte no Brasil vai permanecer aqueles que tiverem condições de produzir, entregar um animal que o mercado quer. Se você olhar hoje as exportações do Brasil, o único dos poucos países que cresceu de forma extraordinária as exportações esse ano foi para a China. A China tem uma cláusula: só importa carne do Brasil se for animal com menos de 30 meses. A Arábia já imitou a China, já fez a mesma cláusula, ou seja, a tendência no mercado é que você vai entregar um animal mais novo, em condições melhores, de melhor cobertura e tal. Existe uma tecnologia chamada 777, ou seja, desmamar o bezerro com 7 arroba, recriá-lo deixar com 14 arroba e abatê-lo com 21 arroba, não com 35 meses, com 24, 25 meses, ou seja, até 24 meses. Essas técnicas garantem uma carne melhor? Com certeza, é uma carne mais macia, mais saborosa, aquela carne que você vai no mercado, compra, faz o churrasco e depois lembra, tem que buscar de novo aquela carne. Então, esse é o processo. Não adianta ir contra a correnteza. E outra coisa, quando se fala em pegada de carbono, que é a quantidade de carbono que se joga na atmosfera e a pecuária vai ser cobrada disso, não apenas por CO2, mas principalmente por questão do metano. O metano é 24 vezes mais poluente, mais danoso à atmosfera do que o carbono, que o gás carbônico. Quanto mais você produzir, quanto mais carne você produzir por hectare, você tem menos, a pegada de carbono é menor. À medida que você tem uma pastagem melhor manejada, com ela desenvolvendo, que você põe o gado no tamanho certo e tire no tamanho certo, você tem uma massa muito grande na parte aérea e uma massa muito maior na parte subterrânea. Tudo isso fixa o quê? Fixa carbono. A intensificação na pecuária é um assunto muito comentado. Recentemente nós tivemos uma palestra aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a repórter Miriam Valadares esteve lá, foi conferir essa palestra sobre esse assunto. Acompanhe. A intensificação na pecuária é um importante passo para aumentar a produtividade e, consequentemente, a renda. Portanto, na hora de tomar a decisão, é preciso fazer um bom planejamento quanto à técnica ideal, de acordo com cada sistema. E a decisão para mudar, para incorporar alguma tecnologia nova, em geral não é fácil, porque, obviamente, envolve risco. Mas as pessoas que conseguem sair da zona de conforto e fazem um investimento em tecnologia de maneira racional, muito bem pensada, muito bem planejada, em geral o resultado é muito bom, são o que os dados da gente mostram. As pesquisas apontam que a adoção de tecnologias por parte dos produtores rurais ainda é baixa, e o principal fator que inibe esse crescimento é o custo. De forma geral, o pecuarista ele encara como custos elevados para fazer alguma coisa diferente. Então, em geral, o adubo é caro, o suplemento é caro, e especialmente a assistência técnica ele considera caro. Então, se a gente olhar como lado de custo, de fato, os desembolsos não são pequenos. Quando a gente olha de forma geral no custo total da propriedade, incluindo as depreciações, custo de oportunidade do capital, a gente vê que esses valores ficam bem menores. Então, a suplementação, por exemplo, fica menos do que 10% e a assistência técnica menos do que 1%. Então, o desembolso não é pequeno, mas frente ao custo total da atividade é pequeno.
Em época de crise, qual a recomendação? Investir ou recuar? Uma das oportunidades na crise é você rever os seus gastos. Então, eventualmente, você vai perceber que num dos seus investimentos que você faz, você não está tendo retorno. Então, você pode deixar de fazer aquilo. Então, na crise, não necessariamente você vai simplesmente cortar custo, você vai melhorar o seu perfil de custo. Você vai fazer um pente fino e realmente ficar com os custos que realmente estão melhorando o seu resultado. Esse é um ponto. O segundo ponto, então, a crise ajuda a gente a racionalizar os gastos. O segundo ponto é que, muitas vezes, a crise, exatamente por ter uma demanda menor, é uma época em que você pode investir porque a mão de obra está mais barata, você tem mais facilidade para negociar com fornecedores, então não estão vendendo tantos suplementos, se a fábrica precisa aumentar a venda, ela vai ser mais fácil você conseguir um desconto. Outra coisa que pode acontecer na época da crise é você ter soluções que você não normalmente faria. Então, por exemplo, compra coletiva, você pode tentar juntar com os seus vizinhos e fazer uma compra maior e conseguir um melhor preço para aquele suplemento. Então, a crise, ao mesmo tempo que ela é crise, ela é oportunidade também. João, quando se fala em intensificação, a gente logo pensa em investimento. A situação econômica brasileira continua delicada e o pecuarista fica receoso quando se fala em investimentos. Agora, pergunta, intensificar compensa? Compensa. Você tem várias alternativas. O colega da Embrapa foi muito pródigo nas afirmações. Ou seja, muitas coisas, por exemplo, manejo de pasto, é questão de observação, de fazer cerca, de fazer piquetes, de manejar o gado para não rapar, para deixar o pasto tenha um tempo de descanso. Mas o mais importante é o seguinte, o grande problema do Brasil hoje, o grande dilema que o Brasil tem é o que fazer com 70 milhões de hectares de pastagem degradada. Esse é o maior problema. É pastagem que não dá 2 arrobas por hectare ano, é muito pouco. O produtor não vai permanecer no processo, ou ele vai quebrar, eu não acho que quebrar não é o caso, ele vai sair da atividade, ele vai vender, vai arrendar, vai fazer outra coisa. Mas aí vem a questão da criatividade. Hoje não existe tecnologia mais eficiente para você produzir animal do que você fazer a integração agricultura-pecuária. Por quê? Porque você dilui os custos do pasto na agricultura. E você tem maior eficiência na agricultura e tem maior eficiência na pastagem. Ou seja, há uma sinergia, um apoio das duas atividades. Ah, mas eu sou pecuarista, não sou agricultor. Não tem problema. Recupera a pastagem, prepara o teu solo. Sai de uma produção de 2 arrobas, vai para 12 arrobas por hectare ano. Vai gastar, vai, 2.000, 2.500, sei lá. A ciência técnica vai orientá-lo para usar a melhor tecnologia possível com o menor custo. Usa essa pastagem, eu estou preparando agora, estou em dezembro, janeiro, vou fazer uma pastagem, vou estar com ela pronta para usá-la a partir de março, ou seja, eu vou usar de março a outubro, que é o período mais crítico que tem, todo o Brasil praticamente, o período mais crítico que tem é de março a outubro, ou seja, o meu rebanho, a minha capacidade de suporte de gado está em função do que eu produzi de alimento nessa época. Agora, quando chegar em outubro, qual seria o melhor caminho? Se eu puder trazer um agricultor, arrendar para ele plantar soja, ele vai plantar soja, vai deixar a terra muito melhor ainda, vai sobrar nitrogênio. Quando chegar, ou acabar, quando a soja estiver caindo a folha, ele pode fazer sobressemeadura de braquiária, ou de um outro capim, que depende da região dele, ou ele pode colher a soja e logo a seguida vir plantando a braquiária. Essa braquiária vai estar pronta 45, 50 dias depois. Aí ele vai usar novamente, de março a outubro. Ano após ano, ele vai melhorando a qualidade. Ele vai ter condição de botar gado e recria para ganho de peso de 600, 700 gramas dia. Uma cabeça? Não, 4 cabeças por hectare. Ou seja, isso é usar a tecnologia, isso é avançar. É a única maneira que você tem de você ter rentabilidade. Ô João, um dos itens da intensificação é sobre o gás metano, é a redução da emissão do gás metano. É possível reduzir a emissão do gás sem reduzir a quantidade de animal a pasto? A questão do gás metano hoje é uma pesquisa muito grande, inclusive até com materiais, com gramíneas que no processo de fermentação gerem menos metano. Quanto mais a pastagem tiver com mais folha, com menos talo, que ela consiga ter uma maior eficiência na digestão, é redução de metano.
você tem que partir para isso, não tem outro jeito. E principalmente aumentar a quantidade de carne produzida por hectare ano. Ou seja, você vai, em vez de o animal ficar 4 anos na fazenda, vai ficar 2 anos e meio. 1 ano e meio a menos que ele vai gerar metano. Então, existe formas de reduzir a emissão de gás metano sem reduzir o animal pasto. Com certeza, existe maneira. Aí a tecnologia está aí. O senhor tem que ter uma boa assistência, procurar uma assistência, conversar com o seu técnico, melhorar a pastagem, melhorar o manejo sanitário, melhorar a nutrição. O somatório disso chama-se lucro. Perfeito. Vamos falar mais sobre esse assunto, que é um assunto bem extenso, a gente precisa conversar mais sobre isso. Ok, bom trabalho. Até amanhã. Obrigado.